Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre escravidão, revoluções e marcas do passado nos dias de hoje. Tudo isso a partir da história da independência do Haiti, o cenário atual do país e como ele se relaciona ao Brasil. Desde setembro, as ruas do Haiti estão tomadas por pessoas que protestam contra o governo do presidente Jovenel Moïse. São manifestações que se assemelham às que acontecem em outros países da América Latina, mas se relacionam com uma história de luta, resistência e movimentos populares. A independência do Haiti marcou profundamente a história da América Latina. Para essa conversa aqui no estúdio, nós recebemos o Everaldo de Oliveira Andrade, que é professor de História Contemporânea no Departamento de História da USP e autor do livro Haiti, 2 séculos de História, que tem lançamento hoje na Livraria da Alameda. E eu também, professor Ramatiz Jacino, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC, membro do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e autor do livro Desigualdades Raciais no Brasil, Causas e Consequências. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos começar com a história do Haiti, então. Tem uma particularidade da história do Haiti em relação ao final da escravidão. E eu queria que você contasse para a gente como que se deu o fim da escravidão no Haiti. Bom, o fim da escravidão no Haiti é produto de uma luta revolucionária que ocorreu ligada inicialmente à Revolução Francesa, de 1789. O Haiti era uma colônia da França, e nesse período o que aconteceu foi que os negros haitianos escravizados, impulsionados pelas ideias de liberdade que vinham da Revolução Francesa, eles começaram a lutar contra os seus proprietários, e essa luta pela independência se combinou então com a luta pela liberdade. Então, isso foi um fato inédito na história, né? Que contaminou toda a América Latina, inclusive o Brasil. E houve uma luta que ultrapassou inclusive as fronteiras do Haiti, né? Uma luta que acabou tendo influências políticas sobre as colônias espanholas, francesas, outras colônias francesas, a portuguesa aqui no Brasil. Sim. E mesmo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, embora já fosse independente, ele possuía milhões de escravos. Sim. milhares, milhões de escravos em algumas épocas. E então essa luta foi algo que ultrapassou, inclusive chegou na Europa a influência, né? Então na Europa a ideia, né, que era de que os negros fossem iguais aos brancos não era aceita. Aliás, não é aceita até hoje por muita gente. Então essa luta pela independência, ela teve uma projeção que ultrapassou em muito, né, o espaço aí territorial do Haiti. Né? Quando você fala em influência, é num sentido de inspiração? Inspirou outros países? Não só, né? Isso também, claro, inspirou. Aliás, no Brasil, talvez o Ramatiz possa depois desenvolver mais, teve a ideia de que o haitianismo fosse algo pernicioso, né? Então a palavra haitianismo ela se difundiu, tem vários estudos que mostram isso, né? Não só no Brasil, mas havia um terror dos grandes proprietários de que a ideia de que os negros pudessem se revoltar e conquistar sua liberdade plenamente, e conquistar a sua independência, fosse contaminar os outros países. Sim. Mas também houve uma ação mais concreta. O Haiti, ele ajudou Simão Bolívar. Na sua terceira expedição de independência, o Simão Bolívar buscou a ajuda do Haiti, e o presidente na época, Alexandre Pétion, por volta de 1816, ele conversou durante algumas reuniões com o Simão Bolívar no Haiti, e nessas reuniões foi acertado que o Haiti ia fornecer armas, soldados, equipamentos, navios, e o Simão Bolívar se comprometeu a defender a liberdade dos escravos quando ele viesse para cá. E essa expedição foi vitoriosa, né? Então, a terceira expedição ela, né, conseguiu libertar toda a Grã Colômbia, que é a atual Colômbia, a Venezuela, o Equador, o Peru. E, então, muito da liberdade da própria América Latina se deve diretamente à posição política de independência que o Haiti defendeu, a posição de liberdade dos negros, a completa igualdade de todos os seres humanos e o apoio político e material. Então, foi além da ideia do discurso. Né? Foi algo muito concreto. Por isso que o Haiti também, durante todo o século XIX, principalmente no começo, ele foi combatido. Né? Foi combatido pela França, que não aceitava a independência.
né? O Napoleão Bonaparte chegou a enviar 50 mil soldados antes de 1804, que foram esmagados pelas tropas haitianas, mas depois também o cerco da Inglaterra, os Estados Unidos que boicotaram o Haiti e as antigas colônias da Espanha, de Portugal, que tentaram de todas as formas inviabilizar o Haiti e apagar ele da história. Sim. Acho que isso é uma questão importante. Sim. Apagar o que para eles era um mau exemplo. Claro. Né, que não devia contaminar os outros países. Agora, Ramatiz, a gente fala sobre essa situação hoje aqui no estúdio em relação ao Haiti no passado e o medo dos brasileiros proprietários de escravos de que essa rebelião chegasse até lá. E nesse momento a gente vive algo muito parecido com as declarações do governo, com medo de que as manifestações populares em outros países cheguem até aqui. Então é muito semelhante às situações. Mas enfim, existia esse medo dos proprietários de escravo, então, de que essa rebelião chegasse aqui no Brasil e os negros, enfim, se rebelassem contra esse modelo escravocrata que existia no país. Existia um verdadeiro terror, né, das elites, das oligarquias, que a possibilidade que essa onda revolucionária chegasse no Brasil. E existia também uma referência, uma inspiração dos escravizados em relação ao Haiti. Várias insurreições, rebeliões que aconteceram nesse período, no período regencial, em alguns outros períodos, tinham o Haiti como inspiração, né? E isso era muito forte, e é curioso que era forte entre os negros escravizados, tinha isso como inspiração, e era forte entre os escravizadores, que isso era apresentado como terror, essa coisa que o Everaldo coloca, que é do haitianismo, né? Aquela ideia de que isso vai virar uma chama. E a comparação que você faz com hoje é perfeita, né? Quer dizer, hoje, que pese os horrores que nós estamos vivendo hoje na América Latina, tem um certo despertar, parece, do povo, e que a gente vê aí quase Colômbia, Bolívia, Chile, Sim. Equador e tal, com todo esse movimento, e que, de certa forma, eu acho que não dá para dizer que o Brasil está de fora. Talvez hoje nós não estejamos num momento tão acirrado, de enfrentamento tão acirrado, mas também é importante dizer que nós estamos na rua, pelo menos desde o golpe de 2016, que o movimento social está na rua. Né? Eu vi uma entrevista recente sua em que você fala, inclusive, que é claro que o Haiti serviu de inspiração, mas desde que os escravizados botaram o pé no Brasil, essa luta já começou. Que ela não foi, ela sempre existiu, essa luta dos negros pelo fim da escravidão contra esse modelo. Eu acho que isso que é importante é que a narrativa que se tem, uma narrativa conservadora, evidentemente, é de que os negros aceitaram a escravidão, não se insurgiram contra a escravidão. Sim. A quantidade de lutas que aconteceu nesses 350 anos de escravidão é uma coisa extraordinária. E chegamos, inclusive, a criar um país dentro do Brasil. Palmares, que o nome que os negros davam era Angola Janga, né? Palmares foi o nome dado pelas forças de repressão, era um verdadeiro país dentro do Brasil que durou 90 anos, portanto quase um século, que abrigava mais de 20 mil pessoas, isso em 1600 e pouco, né? Então, e vários outros exemplos, a insurreição dos Haussas na Bahia, a Sabinada, a Balaiada, vários movimentos de insurreição e de luta contra a escravidão muito forte, muito violento. Sim. Everaldo, nesse contexto de manifestações na América Latina, quero que você explique o que o Haiti vive nesse momento e tendo em vista esse passado de revolta, de insurgências que está no DNA dos haitianos. Bom, o Haiti está vivendo uma situação bem complicada. Durante alguns anos já faz tempo isso. Acho que é importante dizer que a história haitiana é uma história de revolta, mas é uma história também de construção de projetos muito importantes para outras populações negras do mundo. Então, só para lembrar, assim, retomar talvez uma questão importante, uma contribuição importante do Haiti foi o movimento pan-africanista. Eles tiveram um grande envolvimento com o movimento pan-africanista. O que é esse movimento? Então, esse movimento é um movimento que surgiu no final do século XIX, teve várias fases, vários direcionamentos, mas era um esforço inicial de defender os povos africanos contra a colonização, contra o imperialismo capitalista que estava dizimando e retalhando a África no final do século XIX e começo do século XX. Então houve uma articulação do Estado haitiano com a Etiópia, que era um reino, são duas nações independentes e negras nesse período, que tentaram, nos limites possíveis daquela época, construir um movimento político que defendesse os negros e contra a sua escravização.
E depois teve um movimento importante também que os haitianos também protagonizaram, que é o movimento da negritude. Também teve grande articulação no Caribe e teve grande influência e participação dos haitianos. Então, tem esse aspecto de revolta, de resistência, e tem um aspecto de construção de saídas positivas, né, de afirmação da humanidade dos povos negros. Então, houve uma série de intelectuais haitianos que escreveram, se contrapuseram às teorias racistas que os europeus buscavam construir para justificar a suposta supremacia dos brancos contra os negros e outros povos do mundo. Então, os haitianos eles foram protagonistas importantes da construção de referenciais teóricos, né, para que os negros de diferentes países pudessem se apropriar do seu passado, das suas lutas e se reafirmarem. Então é importante dizer isso. Sobre a situação mais recente, existe essa memória, né, da história dos haitianos, de resistência, que é uma referência importante para a luta atual. Sim. Porque o que está acontecendo hoje, você falou do Moais, esse presidente, desde 2004 para cá, quando houve a ocupação militar dos Estados Unidos e a MINUSTAH até 2017, esse período foi um período em que o Haiti praticamente se tornou uma neocolônia da ONU, na minha opinião, porque é um período em que não havia mais autonomia. Então há várias políticas nacionais haitianas que foram monitoradas e impostas pela ONU, pelos Estados Unidos e pelas forças de ocupação. Sim. Então isso desorganizou a resistência popular no Haiti. Isso criou pressão sobre os movimentos sindicais, sobre a cultura nacional que buscava referência no passado para resistir. Isso foi planejado? Com qual intenção? Não, a intenção inicial dos Estados Unidos era de fazer com que o Haiti se subordinasse plenamente aos seus interesses. Isso, infelizmente, não é privilégio do Haiti, é algo que a gente está vendo hoje, o alinhamento, né, de vários governos latino-americanos com as políticas do FMI, do Banco Mundial, da OEA, né, que supostamente é uma entidade democrática, mas está plenamente alinhada com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, o Haiti, essa resistência popular, ela busca, pelo que eu estou acompanhando também, né, não tem muita informação, infelizmente, mas é importante saber que existe uma resistência popular se organizando contra o desabastecimento, contra a desorganização econômica, contra a imposição de uma série de legislações trabalhistas que vêm desorganizando as pequenas conquistas sociais. Então, por exemplo, o salário mínimo, né, respeito o respeito mínimo à saúde pública. Os hospitais estão sendo completamente já são sucateados. Então está faltando oxigênio, está faltando sangue, está faltando, sabe, condições mínimas de humanidade para o povo haitiano. No entanto, o que não faltou durante todo esse período anterior que teve as tropas de ocupação eram balas, eram soldados, eram tanques desfilando pelas ruas e reprimindo. Então há uma série de relatos importantes de que as tropas da ONU não só reprimiram manifestações, então agora não tem as tropas da ONU, mas tem manifestações, né? Elas estavam lá para reprimir manifestações, para reprimir, por exemplo, lutas sindicais. Então há uma série de zonas francas que foram implantadas no território haitiano nos últimos 20 anos, para que grandes corporações multinacionais explorassem a mão de obra baratíssima do povo haitiano. Então, não só dos outros países, do Brasil também. Sim. Houve um incentivo para que empresas se aproveitassem, né, da mão de obra barata dos haitianos. Então, isso tem consequências para a população, porque você rebaixa brutalmente o nível de vida do povo haitiano e uma hora o povo se levanta e se revolta. Claro. Então, a presença da ONU, ela, ao invés de ajudar a recuperar as estruturas econômicas do país, etc., como supostamente se falava, ela acirrou as contradições, ela ajudou a minar a resistência popular. E quando a MINUSTAH saiu em 2017, ficou ainda uma nova missão, a MINUJUF, né, que foi uma missão mais política, né, de controle do judiciário, tentativa de treinar a polícia, e ela saiu agora também. E o discurso da ONU é de que, olha, nós somos imprescindíveis, mas na verdade eles fizeram todo um trabalho de destruição, de desorganização, e agora eles saíram. E o povo está tentando se reorganizar, lutar pelos seus direitos, sair nas ruas, reivindicar. Então isso é algo que não é só do Haiti. Claro. Né? Então não é uma situação só, tem a ver com a história do Haiti, mas tem a ver com uma situação mais latino-americana, inclusive mundial, de revoltas contra os
né, os planos de ajuste estrutural do FMI que foram implantados no Haiti e foram extremamente violentos. Sim. Agora você falava em consequências. Professor, a gente pode falar em consequências em relação ao como se deu o fim da escravidão no Brasil, que não foi dessa forma como se deu no Haiti, e a gente sofre consequências por conta disso, inclusive por conta do racismo tão presente no país? Olha, eu entendo que o fim da escravidão no Brasil se deu por 3 razões principais. A luta dos escravizados, que sempre esteve presente, sempre lutaram. Os interesses do Império Britânico, que o escravizado não consome, não é um consumidor, então era de interesse acabar naquele momento com a escravidão. E a própria lógica do capitalismo, que compra a força de trabalho e não compra o indivíduo. E na escravidão se compra o indivíduo, ele se torna uma propriedade, e essa propriedade pode fugir, pode morrer, pode adoecer e pode ser pouco produtiva. Sim. Então essas 3 razões combinadas é que levaram ao final da escravidão. E o final da escravidão, com certeza, se deu resultado de um conjunto de conflitos e até da superação do próprio modelo num determinado momento por conta dessas razões. Contudo, eu sou da opinião que a classe dominante brasileira, diferentemente do que o senso comum afirma, ela é muito sofisticada, ela é muito inteligente e ela soube fazer essa transição orquestrando a marginalização dos ex-escravos. Então teve um conjunto de ações que foi colocando esses ex-escravizados na marginalidade social, econômica, política, etc. Então eles foram exitosos nisso. Evidentemente, como não teve um processo revolucionário como Haiti, se fosse um processo revolucionário seria outra história. Teve uma transição, resultado de conflito, de enfrentamento, de conquista da população negra escravizada e aquela que estava livre no momento, mas essa classe dominante conseguiu pavimentar um caminho de se manter no poder e manter essa exclusão. E por que manter essa exclusão? Porque essa classe dominante já estava com a sua cabeça construída numa ideologia racista que entendia que, primeiro, que negros só serviam para ser escravizados e que o Brasil, para evoluir, para se desenvolver, ele precisava ser branqueado. Portanto, uma das razões, é a principal na minha compreensão, da facilitação da vinda dos imigrantes, que receberam um conjunto de vantagens para vir para cá, para substituir a mão de obra negra, que naturalmente poderia se tornar o trabalhador assalariado e é substituída pela essa mão de obra europeia, que não era mais qualificada do que a mão de obra nacional com a mão de obra negra, até porque durante todo o período da escravidão, quem trabalhava era negro, né? O trabalho manual, o trabalho mecânico, o trabalho artesanal, era considerado algo vergonhoso para a pessoa que não era escravizada. Então, quem trabalhava, quem conhecia todos os mecanismos da produção da riqueza, eram os negros. Então, essa afirmação de que eles foram substituídos pelos imigrantes, porque os imigrantes eram mais qualificados, também é uma falácia, é uma desculpa, né? Até porque esses imigrantes também não eram qualificados. Eram pessoas que tinham sido expulsas do campo, que nos centros urbanos da Europa não tinham trabalho suficiente para eles. Essas pessoas ainda foram enxotadas pelas classes dominantes europeias para o chamado Novo Mundo, né? Eu gosto de falar para meus alunos, normalmente quando tem um monte de pobre dando trabalho, a classe dominante faz aquilo que é clássico, manda esses pobres para mais longe possível, né? O mais longe possível era o Brasil, era os Estados Unidos, era a Argentina, para onde vieram esses imigrantes miseráveis e que, a partir do incentivo que tiveram aqui, conseguiram ter uma certa ascensão social e hoje compõem a maioria da classe média, né? E esses negros e esses ex-escravizados foram todos marginalizados, tentando sobreviver das formas mais inusitadas possível dentro dessa sociedade. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.